Você já parou para pensar se Jesus realmente existiu? Não estou falando aqui de religião, fé ou milagres. A pergunta é outra, mais direta e até desconfortável para alguns. Jesus, como pessoa de carne e osso, pisou mesmo neste planeta há 2000 anos? Ou seria tudo uma construção simbólica, uma figura criada ao longo dos séculos para representar ideias maiores? Muita gente acredita sem pensar duas vezes. Outras têm dúvidas. E você? Acredita que Jesus existiu de verdade? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Agora bora mergulhar nessa história. Para começar, a gente tem que voltar no tempo. Estamos falando do século I, numa região tensa e politicamente instável do Império Romano. A Judéia hoje seria a região entre Israel e Palestina, um território cheio de tensões religiosas, sob domínio romano, com revoltas populares frequentes e um clima de opressão constante. Foi nesse cenário que teria nascido Jesus, conhecido também como Jesus de Nazaré. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, uma vila bem pequena, longe de qualquer importância política. Ele era filho de Maria e, segundo os relatos, o pai seria José, um carpinteiro. Até os 30 anos, pouco se sabe sobre a vida dele. Os evangelhos praticamente pulam essa parte. E os registros históricos fora da Bíblia? Eles existem? Sim! Ainda que poucos, existem sim documentos antigos que mencionam Jesus. Um deles vem de Tácito, um importante historiador romano que escreveu no início do século II. Ele menciona que Cristo, fundador de um movimento, foi executado na Judéia durante o governo de Pôncio Pilatos. Outro é Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu naquela época. Ele também fala sobre Jesus, embora alguns trechos do que ele escreveu tenham sido, ao que tudo indica, modificados posteriormente por copistas cristãos. Mesmo assim, a maioria dos estudiosos acredita que há um núcleo verdadeiro nesses registros. Além disso, o próprio surgimento do cristianismo tão rapidamente após a morte de Jesus é, por si só, uma pista forte de que ele existiu de fato. Um movimento inteiro surgiu, se espalhou pelo império, enfrentou perseguições, cresceu e sobreviveu. Tudo isso em nome de alguém que teria vivido e morrido há poucas décadas. É difícil imaginar um crescimento tão rápido baseado apenas em uma invenção. Mas quem era esse homem chamado Jesus? Segundo os evangelhos e outros escritos cristãos primitivos, ele começou seu ministério por volta dos 30 anos. Ele não fundou templos, não escreveu livros, não liderou exércitos. O que ele fazia era andar de vila em vila, pregando mensagens de amor ao próximo, perdão, humildade e justiça. Falava por parábolas com histórias simples que as pessoas comuns conseguiam entender. E mais importante, ele falava com autoridade, como alguém que sabia o que dizia. Isso chamava a atenção. Jesus não apenas ensinava, mas também desafiava o sistema. Ele criticava a hipocrisia dos religiosos da época, os abusos de poder, os que exploravam a fé dos outros. Isso, claro, incomodava. Os relatos falam também de milagres, curas, multiplicação de alimentos, exorcismos. Para os seguidores, eram provas de sua divindade. Para os críticos, talvez apenas histórias exageradas. O fato é que Jesus conquistava seguidores, gente simples, camponeses, pescadores, mas também alguns ricos e influentes. E com o tempo, passou a ser visto como uma ameaça. A tensão foi crescendo até que ele foi preso pelas autoridades judaicas e entregue aos romanos. A acusação? Se declarar rei dos judeus. Em tempos de domínio romano, isso era uma afronta direta à autoridade de César. Jesus foi julgado, condenado e crucificado, uma forma de execução comum, mas brutal e pública, reservada aos criminosos mais perigosos. Era para acabar com o problema ali. Mas aconteceu o contrário. Poucos dias depois de sua morte, começaram a surgir relatos de que ele havia ressuscitado, que havia aparecido para seus discípulos, que a morte não o venceu, e aí tudo mudou. Os seguidores que estavam com medo se tornaram pregadores ousados, saíram pelo mundo levando sua mensagem. Pedro, João, Paulo, muitos deles enfrentaram prisões, torturas e até a morte. Tudo isso por alguém que haviam conhecido pessoalmente. Agora, pensa comigo. Por que alguém arriscaria a própria vida por uma mentira? Por que tanta gente morreria por algo que sabia ser falso?
Isso é o que muitos estudiosos chamam de evidência indireta de que pelo menos algo muito real e marcante aconteceu ali. Mas também é verdade que nem tudo são certezas. Há pesquisadores que defendem que Jesus pode ser uma figura mitológica, construída a partir de tradições judaicas e elementos de outras religiões antigas. Algumas histórias atribuídas a ele são semelhantes às de outras figuras religiosas da época. A ideia de um Salvador que morre e ressuscita, por exemplo, não é exclusiva do cristianismo. Mas isso anula sua existência? Nem tanto. Hoje, a maioria esmagadora dos historiadores sérios, inclusive os não cristãos, concorda que Jesus existiu sim. Não há uma biografia detalhada e exata, como a de uma celebridade moderna, mas há registros, há evidências, há impactos históricos. O debate não é mais se ele existiu, mas sim quem ele realmente foi. Para alguns, foi um profeta. Para outros, um sábio. Para os cristãos, o Filho de Deus. Cada um tem sua interpretação. E olha que curioso, Jesus nunca escreveu uma linha, nunca construiu uma instituição, nunca teve poder político. E mesmo assim, mais de 2000 anos depois, continua sendo uma das figuras mais influentes de todos os tempos. O calendário ocidental se baseia no nascimento dele. Obras de arte, músicas, livros, guerras, movimentos sociais, tudo isso teve a marca dele em algum momento. Agora que você ouviu tudo isso, eu te pergunto de novo: Jesus existiu de verdade? A maioria dos estudiosos diz que sim, mas o que você acredita sobre quem ele foi, isso já é uma outra história. E você, quem acha que ele foi? Um sábio? Um revolucionário? O Filho de Deus? Ou apenas um símbolo? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse tema e me diz aí, se Jesus realmente andou por aqui, será que a gente está ouvindo o que ele ainda tem para dizer? Gostou do vídeo? Curta e se inscreva em nosso canal!